E a gente volta a falar de um problema sério. Os patos da Orla de Atalaia estão sendo mutilados. Ativistas afirmam que a região não é adequada para os animais. A denúncia é de Nazaré Moraes, que preside uma ONG de proteção animal. Ela afirma que alguns patos voltaram a aparecer mutilados na região dos lagos da Orla de Atalaia. A mutilação estaria ocorrendo por causa de uma espécie de peixe da mesma família das piranhas, conhecida como pirambeba. Simplesmente eles querem que os patos sejam atração turística. Como? Sangrando? Mutilados? Que atração é essa? Macabra? Correndo risco de transmitir doenças ou de pegar doenças? Que atração é essa? A atração ali deixa liberada a pista para ciclismo, para pedalinhos, faz a despesca nos lagos, porque do jeito que está, até as pessoas podem correr o risco ali nos lagos. Então vamos tratar a coisa com seriedade. A coisa pública vamos tratar com a seriedade que o caso requer. Os primeiros casos foram registrados há cerca de 6 anos. Nazaré Moraes afirma que os patos estão em um ambiente inadequado e deveriam ser retirados. Precisa ser retirado os patos de lá. Lá, os patos não têm direito a fotoperíodo, não têm direito de dormir a partir das 17 horas por causa da iluminação. Lá o pato está sem alimentação adequada o suficiente, está sem vacina, está sem os cuidados, está comendo subejo de gente nas lanchonetes, vai adoecer. Resultado, o pato começar a adoecer vai dizer que é o pato que vai transmitir doença para o humano. E aí vai se tornar um caso de saúde pública. A situação está sendo acompanhada de perto pela Superintendência da Orla e o Projeto Tamar, que estudam novas soluções para o problema. O problema já antigo, como a gente acompanhou na reportagem, já ocorre aí a morte desses patos, a mutilação de patos já há aproximadamente 6 anos, é uma situação complicada. E vamos ouvir agora o veterinário João Gustavo Lima sobre os patos que estão sendo atacados nos lagos da Orla da Atalaia. Bom dia, obrigada pela presença aqui. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de explicar sobre esse tema que é importante. É um assunto curioso, né? Quando a gente pensa em patos mutilados, a gente ouve assim no primeiro momento, os patos da Orla de Atalaia estão sendo mutilados. Já existia isso, já ocorria isso há 6 anos. A gente sabe, já é de conhecimento público, de domínio público, que existem naqueles lagos na Orla de Atalaia peixes chamados pirampebas, que eles têm características semelhantes com a de piranhas, que são peixes bem agressivos. São esses peixes que estão causando mutilação dos patos? Provavelmente sim. É importante que seja feito um trabalho de investigação para descobrir a real causa dos ataques, né? E que seja feito um trabalho de remanejamento das espécies que ocorrem ali, já que, pelo visto, há 6 anos não está ocorrendo um equilíbrio ambiental naquela área. Então, as espécies que naturalmente não é de ocorrência daquela região, que sejam remanejadas dali. Qual é o impacto disso para o equilíbrio ambiental e, sobretudo, para os patos que estão sendo mutilados? Sim, em primeiro momento é um risco para as presas, né, os animais presas, que seriam os patos. Tá, em grande escala, um risco até para nós, já que futuramente esses animais podem estar vindo trazendo problemas para nós, seja de saúde pública, seja até em outros acidentes com seres humanos, também pode acontecer nessa situação. Agora você tem informação, você como veterinário tem informação de que nesse período todo, durante esses 6 anos em que já foram registradas ocorrências semelhantes, foi desenvolvido algum tipo de estudo para verificar a retirada desses patos, já que os peixes estão no habitat deles? Enquanto cidadão, eu não posso afirmar essa informação. Seria interessante que fosse procurado os órgãos ambientais responsáveis, se a Prefeitura de Aracaju, que é responsável pelos lagos, se a ADEMA, que é a Administração Estadual do Meio Ambiente, para que esteja passando essa informação para a população, né? Que seja feito esse trabalho de investigação e de controle ou captura seguida de transporte dos animais que venham sofrendo esses ataques. O Projeto Tamar já está averiguando, estudando essa possibilidade aí de como que vai fazer para encontrar uma solução para esse problema, porque já é um problema que se arrasta já há alguns anos e isso pode acarretar um problema para a população. A gente sabe que em relação às espécies dos peixes, elas tendem a se reproduzir a cada instante, né? E o problema então só tende a crescer. Sim, e são espécies que naturalmente, como eu falei, não ocorrem naquela região. Então foram introduzidas por nós seres humanos. Isso, querendo ou não, causa um impacto ambiental e um desequilíbrio entre as espécies que ocorrem naturalmente na natureza. Então eu, enquanto veterinário e representante legal da empresa Capturáguia, que
que é uma empresa que trabalha com manejo de fauna silvestre e sinantrópica, me coloco à disposição dos órgãos ambientais, do Projeto Tamar, para auxiliar nesse projeto de manejo e transporte desses animais, captura e transporte desses animais. Uma das soluções, uma das ações do Projeto Tamar diante desse problema é justamente colocar predadores que possam capturar os peixes pirampebas. É uma solução viável? Resolve, na sua concepção? Necessita um estudo prévio muito bem feito, porque em outras ocasiões já foram tentados esses métodos que não foi muito bem. Então, cada caso é um caso. Tá? Muitas vezes uma espécie predadora ali não seria suficiente. Então, isso quem vai dizer é o estudo prévio das espécies que ocorrem ali e o que pode ser feito. Então, com base nesses estudos, encontrar a solução para ver se realmente certificar se essa ação é viável. Isso. Porque qual é a consequência que pode continuar ocorrendo? Se essa solução, por exemplo, não for viável, os patos podem continuar sendo mutilados, vai ocorrer mortandade dos animais no lago, isso compromete todo o ecossistema. Uma nova espécie predadora, além de continuar predando os patos, pode ser que comece a predar outras espécies, como peixes, outras espécies de peixe que ocorrem ali. Então, realmente, no primeiro momento, o objetivo seria capturar os animais, os patos, tá? Passar por uma triagem, os que tiverem mutilados, passar por um tratamento veterinário, e estando aptos de saúde, serem remanejados para outros locais, para adoção, ou serem levados para um santuário, né? Nas imagens que a gente mostrou na reportagem, os patos aparentemente estão bem debilitados. Não sei se a nossa produção consegue mostrar para a gente a imagem dos patos, mas aparentemente a gente já percebe uma fragilidade dos patos. Não somente por conta da mutilação, mas como a própria representante da ONG, a Elan, disse, em relação à alimentação adequada, a forma como esses patos estão sendo tratados e cuidados. Sim, essa espécie de pato ela é um pato doméstico que está ali vivendo de forma selvagem. Então a alimentação dele está comprometida porque provavelmente se alimenta de alimentos humanos. Tá? Como ela comentou, o fotoperíodo não é o adequado porque durante a noite tem a iluminação da orla. Então tem a presença de um predador que naturalmente não é predador para ele. Então tem toda essa questão que deve ser estudada e... Olha aí, nós temos as imagens, os telespectadores podem acompanhar esse ponto da iluminação. O fato da orla de Atalaia ser iluminada ali nos lagos incomoda o quê? Compromete o sono também? Compromete a vida mesmo? Com certeza, com certeza. Incomoda o sono do animal, mudanças no hábito reprodutivo, tá? Isso influencia também. E na saúde mental, que é tão importante para os animais também, tanto a física como a saúde mental. Então, a saúde física a gente vê que em alguns indivíduos está comprometida, tem alguns indivíduos com amputação de membro, mas a saúde psicológica também é muito importante para eles. Existe um estudo ambiental que trate sobre essas aves? Como elas estão sendo cuidadas diariamente, para justamente observar a qualidade de vida, digamos assim, que essas aves estão tendo de acordo com aquilo que é natural delas, é natural da essência delas? Isso acho que quem poderia responder melhor seriam os responsáveis por esses animais da orla, né? Eu, enquanto veterinário, não sou veterinário responsável pelo órgão ambiental ou por esses animais da orla, então não posso afirmar se existe. Como é possível fazer essa avaliação? A gente sabe que é o Tamar que está à frente disso, mas como é possível? A pergunta seria como é possível fazer a avaliação da saúde mental dos patos, né, para saber se eles estão realmente adaptados a esse ambiente ou não, e o impacto negativo disso exatamente na saúde física também. Primeiro, um estudo de observação. Então, observar os hábitos do animal, se existem sinais de estresse, tá? Se existe mudança de comportamento e, a partir daí, traçar um estudo de captura para avaliação clínica, propriamente dita, desses animais. Esses sinais de estresse, eles se refletiriam de qual maneira, aparentemente, nas aves? Então, mudança de comportamento, Mudança de comportamento seria o quê? Ficar mais agressivos? Mais agressivo, animais acordados durante a noite, que não é o comum para essas espécies de aves, tá? Mudança nos hábitos alimentares, e isso tudo implica na saúde clínica do indivíduo. Implica na saúde clínica e também implica na reprodução, o fato deles estarem em um ambiente turístico, em um ambiente de passeio, de certo modo, além da iluminação, também o barulho, né? Porque se tem muitos visitantes em diversos horários durante o dia, isso afeta também a saúde dos patos? Com certeza, a saúde física e principalmente a mental. Que reflete em tudo para os indivíduos, né? Como nós, os animais também
São seres sentientes, que sentem frio, sentem sede, fome, ficam estressados e tudo isso acaba trazendo prejuízos para ele e para nós, que não é legal de ver aquela cena ali, animais mutilados, animais amputados. Também eu acredito que para a maioria da população isso não é interessante, né? Não é interessante mesmo. A solução, então, seria retirar esses patos, né, diante desse cenário que a gente está acompanhando, para uma viabilização de uma análise de um quadro clínico? Sim, capturar os indivíduos, fazer uma triagem, dar um destino digno para eles e pode ficarem tranquilos que a população que transita ali pela orla vai ver várias espécies de aves silvestres. O ambiente é propício para elas, então além dos patos tem várias espécies ali do ambiente natural que vem para se alimentar, vem para fazer suas atividades diurnas e depois seguem sua vida e não estão mutilados. Sem a gente presenciar nenhum tipo de maltrato. Muito Exato. Obrigada por sua presença aqui, por suas informações, trazer essa riqueza de detalhes em relação a esse problema que merece, sim, a atenção do poder público. Obrigada. Sim, eu que agradeço e mais uma vez reforço que me coloco à disposição aí dos órgãos competentes para estar auxiliando nesse projeto de destinação dos indivíduos. Muito obrigada, bom dia. Parabéns pela você. iniciativa. Obrigado.